Boa noite, tudo certo com vocês? Pô, valeu demais, uma pessoa pessoa me deu boa noite, alguns me deram uou. Tô acreditando que tá legal, beleza? Galera, a gente vai ler o Salmo 1 daqui a pouco. Então, se você abrir a sua Bíblia no meio aí, você deve abrir, se tiver papel, no livro dos Salmos. Se não, você vai achar aí tranquilo no aplicativo, né? Então, o livro dos Salmos, a gente vai ler o Salmo 1. Eu amo esse texto aí, que é o Salmo 1. Na verdade, eu já tinha lido esse texto algumas vezes, mas eu nunca tinha reparado na beleza dele até recentemente. Então, recentemente eu pude redescobrir esse salmo e aí fiquei, tipo assim, encantado. Gostaria que você ficasse amarradão também na palavra de hoje, né? Para isso a gente vai orar. Então, o que acontece, galera? A gente está diante de um texto que é da palavra de Deus. Esse texto é um texto do Antigo Testamento. Então, a gente precisa realmente da direção do Espírito Santo, ainda que a gente possa entender o texto, ele pode não fazer sentido nenhum para a nossa vida. Tipo assim, ele faz sentido como texto, mas não faz sentido para a gente viver. Então, não vai adiantar de nada. Então, a gente precisa do Espírito Santo para a gente poder gravar essa parada no nosso coração e mudar nosso coração. Porque senão a gente vai entrar aqui e sair daqui, entrar e sair tantas e tantas vezes, e nada se transforma na nossa vida. Então, eu queria te convidar a orar comigo. Você consegue pedir para Deus falar o seu coração? E tipo assim, não vai ser por nada que haja em mim, nem por nada que haja em você, senão por aquilo que vem de Deus, a revelação dele. Vamos fazer essa oração então, pedindo para Deus falar o nosso coração? Senhor, obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar diante da Tua Palavra mais uma vez, como a gente acabou de cantar aqui. Através da Tua Palavra a gente ouve a Tua voz e a gente pede para ouvir a Tua voz através da palavra dessa noite mais uma vez, Senhor. A gente precisa do Teu Espírito Santo para que isso aconteça, que Ele esteja do nosso lado, que Ele esteja tocando no mais profundo do nosso coração, num lugar em que nem mesmo a gente consiga alcançar, e a Tua Palavra faça sentido e mude a nossa história de hoje em diante, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Galera, olha só. A gente está diante de um salmo que vai falar sobre a questão da felicidade, assim. O salmo já começa falando como é feliz aquele que não faz e depois diz o que ele faz. O que eu gostaria que você entendesse? Você busca a felicidade? Você quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Não é isso? É claro que sim. Então, porque às vezes a gente faz umas perguntas aqui e a gente fica assim, eu tenho que responder sim ou não. Eu mesmo fico sendo pastor, às vezes a pessoa que está pregando, ela pergunta uma parada e eu penso assim, mas ela quer que eu responda. O que ela quer que eu responda? Eu quero que você responda sim. Você com certeza quer ser feliz. Quer ser. A gente nasceu querendo ser feliz. A gente nasceu querendo uma opção de coisa. E às vezes a gente fica meio boladão assim, será que o fato de eu querer a minha felicidade é algo ruim? Entende? Você já pensou nisso? Eu quero ser feliz. Mas isso é algo ruim? Uma vez eu estava num ônibus, e aí tinha um cara em pé, o cara era muito doido, o cara falava assim, me deixa viver, me deixa ser feliz. O cara falava isso no ônibus. Uma questão filosófica que ele... Realmente, num ônibus estava difícil, o ônibus estava cheio. Ele estava com dificuldade de viver e ser feliz ali naquele ônibus. Cara, você quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Só que nem sempre a gente consegue, ou quase nunca a gente consegue. Tem um poeta que se chama Vicente de Carvalho, que você nunca ouviu falar. Que a poesia, né, não fez muito sucesso e tal. Mas esse poeta, ele diz uma parada interessante. Ele diz assim, a felicidade são dourados pomos, que são árvores, pomos é de pomares, árvores douradas. A felicidade são dourados pomos, árvores douradas, que sempre pomos onde não estamos. É poesia, é por isso que ele fala.
A felicidade são dourados pomos, que sempre pomos onde não estamos. Não deu muito certo na poesia dele. Tem um lugar no Rio de Janeiro que tem o nome desse cara. Mas o que importa é o seguinte, o que ele está avaliando sobre a vida dele? E nisso ele tem razão. A gente projeta a nossa felicidade sempre para o futuro. A felicidade nunca está ao nosso alcance. Então a gente pensa assim na idade de vocês. Pô, quando eu namorar eu vou ser feliz. Já teve uma galera que, pô, quase falou aí amém, né? O Vessal Rio, pô, realmente eu penso assim. Quando eu namorar eu vou ser feliz. E aí você, pô, começa a namorar. Não que o namoro te torne infeliz. Às vezes torna também, depende, né? Poxa, estou trazendo lembranças ruins aí. Mas a gente percebe que essa felicidade mesmo, sabe? Essa felicidade plena, aquela felicidade que deveria durar por mais tempo do que 5 minutos, ela não vem com namoro. Aí a gente pensa assim, pô, vou terminar o ensino médio, não aguento mais a escola. A escola é horrível, pô, os amigos da escola são horríveis, e tá ruim demais. E aí termina a escola. Só eu que estou achando graça, percebe que eu estou feliz, né? Termina a escola, você não é feliz. Aí você pensa, não, vou passar no vestibular, vai ser maneiro que, pô, aí eu me livro daquelas matérias todas que eu odiava e vou fazer só a parada da minha faculdade mesmo. Aí você vê que não é bem assim e que você também não vai ser tão felizão assim. Aí você termina a faculdade. Ou seja, a felicidade está sempre num lugar, cara. Ah, eu vou ser feliz quando eu fizer um intercâmbio. Eu vou para os Estados Unidos, vou chegar lá nos Estados Unidos, vou, pô, desenrolar o meu inglês, vou, pô, trabalhar na chapa lá, fritando hambúrguer lá na chapa, vou ganhar em dólar, e aí eu vou ser feliz. E não vai. Por quê? A Bíblia vai ensinar para a gente 2 detalhes que são fundamentais. Primeiro, o fato de você querer ser feliz foi algo que Deus colocou no seu coração. Então isso não é necessariamente ruim. Se a gente achar felicidade algo ruim, a gente está achando que Deus colocou uma parada ruim no nosso coração. Sabe por que eu sei disso? Porque toda hora a Bíblia fala sobre felicidade. E a Bíblia diz que é feliz aquele que é assim, aquele que faz assim. Então, a Bíblia diz que existe felicidade. Então, ó, primeiro, quem colocou o desejo pela felicidade no seu coração foi Deus. Se foi Deus que colocou, você não consegue tirar essa parada do seu coração. Você não consegue tirar. Entende? É como, sei lá, uma tatuagem que não sai. Existe essa? Agora tem tudo, né? Até a tatuagem a pessoa consegue reverter. Mas, cara, é uma parada que não sai, está dentro de você, está colado. Você quer ser feliz. Segunda parada. A Bíblia vai dizer para a gente que a gente só vai encontrar felicidade no lugar certo. Essa aqui é a parada. Ou seja, todo mundo quer ser feliz, todo mundo vai tentar ser feliz. O cara vai fumar maconha para ser feliz, beleza? A pessoa vai ter relação sexual antes do casamento para ser feliz. Tem gente que vai contar mentira para ser feliz. Tem gente que vai roubar para ser feliz. Tem gente que acha que a felicidade vai ser fazer todo tipo de mal e maldade e tocar terror e assim por diante. Só que a Bíblia está dizendo para a gente o seguinte, ó, querer ser feliz não é problemático, não é pecado. Deus colocou isso no seu coração. Tem um livro do C.S. Lewis chamado Peso da Glória. Ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer assim, cara, quando a gente olha para a felicidade e a gente acha que a felicidade é um erro, a gente está errado, porque não foi isso que o cristianismo te ensinou. Jesus, no Sermão da Montanha, a primeira coisa que ele fala é sobre ser feliz. Bem-aventurados, felizes são 10 vezes. Jesus está falando sobre felicidade. Foi uma influência da filosofia estoica que fez isso com a gente. Não vou explicar, aceita. Beleza?
A filosofia disse para a gente que a felicidade era ruim em algum momento, mas não é. A felicidade é algo bom. A gente tem desejos e Deus colocou esses desejos no nosso coração. Só que a gente tem que mirar. Sabe aquele filme Valente, que tem aquela menininha com cabelinho ruivo, que ela, era boa na flecha, arco e flecha? Você tem que saber mirar no lugar certo, porque senão sempre é flecha jogada em vão, desperdiçada. E você vai estar sempre olhando para essas flechas e pensando assim, mais um desperdício na minha vida, mais um desperdício, mais um lugar em que eu não encontrei. A felicidade foi colocada, o desejo foi colocado no seu coração. A Bíblia vai te dizer onde que você vai encontrar felicidade. É certo que você não vai encontrar felicidade nas mídias sociais, beleza? É certo que você não vai encontrar felicidade na estética contemporânea. Então, tipo assim, você é bonitão e você é feliz. Não vai. Pode ter certeza, já disse isso, repito. As garotas mais infelizes de todas são as mais bonitas. Pode ver isso. Pode ver, as consideradas mais bonitas nas mídias sociais são as que estão tomando o mesmo remedinho que eu. Procurando tratamento psicológico, psiquiátrico e tal. No meu caso, não é pela beleza que eu tô. É por outros problemas. Cara, a galera está infeliz sendo bonita. A menina mais linda de todas é totalmente infeliz. É assim. O menino pegador, que acha que é mó malandro, que pega as menininhas e tal, é o maior dos infelizes. E quem está dizendo isso é Deus. E se Deus disse isso, está certo. É assim. O Salmo 1 vai ensinar para a gente o que é felicidade. Olha só que parada. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos santos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Cara, esse texto é maravilhoso. A primeira lição que esse texto vai trazer para a gente é a seguinte: verso 1, não somos iguais aos que zombam de Deus. Então o que o verso 1 vai dizer para você? O verso 1 vai dizer assim, primeiro você é feliz porque você não é isso daqui, e vai te dar um retrato daquilo que você não é. No retrato daquilo que você não é aquele que zomba de Deus. Você chega ao estágio de zombar de Deus gradativamente, paulatinamente, devagarinho, é a parada. Então, tipo assim, não é de uma hora para outra que eu viro um zombador de Deus, e agora eu sou o zombador de Deus, e agora eu não vou ser feliz nunca, segundo a palavra de Deus. Não, esse processo é contínuo, constante. A palavra processo já significa isso. É uma redundância, processo contínuo, porque é assim, demora. Primeiro, você segue o conselho, depois imita a conduta, depois você já é um deles. Primeiro, você se aproxima, deixa o conselho fazer morada no seu coração. Então, cara, pode ter certeza, certeza absoluta. Ninguém que tenha sido, por exemplo, contaminado por essa ideologia de gênero, ninguém que tenha sido contaminado por essa ideologia de gênero, que diz que você não é aquilo que você é, aquilo que você nasceu para ser, aquilo que Deus te projetou para ser, nenhum desses vai encontrar felicidade.
Os estudos mais recentes aí, cara, vão dizer, infelizmente, que 7 a 10 anos depois de uma pessoa ter feito uma cirurgia para transformar, para mudança de sexo, 7 a 10 anos depois, 7 a 10 anos depois, essa pessoa vem a buscar a própria morte. Por quê? Porque, cara, infelizmente a felicidade não vem nessa parada. Nós não somos iguais aos que zombam de Deus. Então, em tudo que você quiser se associar, cara, a alguém que zomba de Deus, pô, cara, você não vai ser feliz. Ah, eu quero casar com uma menina que não é crente. Pô, Clóvis, ela não zomba de Deus. Não, cara, então, você não está entendendo. Vou te explicar melhor. A parada é a seguinte. Aqui a Bíblia está sendo bem radical mesmo, como a gente tem que ser. Então, a Bíblia está separando em 2 grupos. É assim, ou segue a Deus ou é zombador. É assim. Simples. Ah, mas a pessoa nem fala de Deus, porque ela não acredita em Deus, é um ateu. Eu vou, começar a namorar um ateu. Vou começar a namorar uma pessoa que não acredita em Deus. Então, cara, está no grupo dos zombadores. É o que a Bíblia está dizendo. Você vai ser feliz com essa pessoa? Nunca vai ser. A Bíblia está dizendo isso para você. Ah, eu estou na faculdade, pô, a galera está me influenciando a fazer as paradas totalmente erradas e a viver, né, toda a liberdade daqueles que não conseguem dizer não para o pecado, que são escravos do pecado. Toda a liberdade da escravidão no pecado. Então, pô, na minha sala da faculdade é assim, todo mundo já pegou todo mundo já ficou com todo mundo, e é o que é, na minha faculdade é assim. Se você participar dessa parada, você não vai ser feliz, cara. Não vai. Por quê? Porque o verso 2, que é a segunda lição desse texto, diz para a gente o seguinte, que nós somos aqueles que têm prazer na vontade de Deus. Saca só, a Bíblia está dizendo para você como é que você vai ser feliz. Não vai ser o casamento que vai trazer felicidade para você. Não vai ser a sua carreira que vai trazer felicidade para você. Não vai ser você colar grau e receber o diplominha lá na faculdade. Eu já vivi isso tudo, galera. Estou te avisando. Eu casei com a garota mais bonita da escola. Simples assim. Pensa assim, pô, quem é a garota mais bonita da escola? Podia fazer qualquer enquete lá, todo mundo ia responder. Raquel. Foi com quem eu me casei, o nome dela está aqui na aliança. Beleza? Eu tive 2 filhos lindos e maravilhosos. Me formei na faculdade, ainda me formei na UF, que você recebeu o diploma lá, de verdade, que tem a faculdade que só entrega depois de um tempão. Aí você recebe aquele canudo falso assim, só para tirar foto. Peguei meu diplominha lá, cara... Já ganhei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro. Posso te dizer, por experiência própria, nada disso vai trazer a felicidade que você só tem em Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo para você? Olha que parada maneira. Você pode não ser a melhor baterista de todas, mas você vai ser feliz em Jesus Cristo. Porque Ele te criou para isso. A Bíblia vai te dizer também o seguinte, você pode ser a melhor baterista de todas. Agora, né, me consertei, né? Tava ruim, a galera já estava assim, pô. Você pode ser a melhor baterista de todas, mas você não vai ser feliz por causa disso. Você vai ser feliz em Jesus Cristo. Você pode morar na casa que for, você pode comer a comida que for, você pode comer comida congelada, você pode comer aquela lasanha congelada horrível, miojo. Você pode pegar o ônibus que for. Por que aquele cara no ônibus não era feliz? Porque ele não tinha Jesus Cristo.
Só que em Jesus você pode ser feliz, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, é o que a Bíblia está te dizendo. Ou seja, você só vai encontrar a verdadeira felicidade quando você encontrar prazer em Deus. É um prazer maior do que qualquer outro que exista. Deus está acenando para você. Beleza, vem aqui. Só que às vezes a gente não está entendendo. Eu lembro da história de um cara. O cara contou uma vez que ele morava numa casa e o vizinho dele era um fazendeiro. E aí ele olhava da cerca para a casa dele, para a fazenda do vizinho. E lá naquela fazenda, de vez em quando, o vizinho passeava num trator assim gigantesco. E ele ficava sonhando com um dia que o vizinho ia chamar ele para andar no trator, porque o sonho dele, da vida dele, era andar naquele trator. E teve uma hora que ele estava pendurado na cerca e o vizinho começou a fazer uns sinais assim. Aí ele pensou, pô, cara, esse cara é tão estúpido que ele está mandando eu sair de cima da cerca. Eu não ficar olhando para a cara dele. E o cara era amigo dele da igreja, o cara era da mesma igreja que ele, assim, né? Frequentava a mesma igreja que ele. Esse contexto americano, né? Que todo mundo, cidadezinha, todo mundo da mesma igreja. No domingo, ele encontrou o cara lá na igreja. Ele era criança, o cara já mais velho, né? Aí ele encontrou o cara na igreja. Aí ele falou assim, pô, cara, você ficou mandando eu descer da cerca aquele dia fazendo uns sinais assim. Aí o cara falou para ele, não, cara, eu estava te chamando, estava fazendo um sinal assim para você vir, que eu queria que você andasse no trator comigo. Eu vi que você estava gostando daquele negócio. Ou seja, Deus está acenando, está fazendo sinal. Ó, a felicidade está aqui. Se você parar para conversar comigo, se você parar para se relacionar comigo, se você meditar na minha palavra dia e noite, mas você, como um cego, está olhando para o lado errado, você está achando que vai ser feliz tendo relação sexual antes do casamento, você está achando que vai ser feliz conquistando a aprovação dos seus amiguinhos da escola, você está achando que vai ser feliz se você for considerada a garota mais bonita de todas. E a Bíblia está dizendo que não. Dia e noite dizendo que não. E a sua vida prova que não. Mas mesmo assim você não se convence disso. Só que quando você passa 5 minutos na presença de Jesus, você entende que você poderia ter gastado a vida toda na presença dEle, porque a presença dEle é muito melhor do que isso tudo. O salmista reparou isso. Mais vale um dia na sua presença, Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. Você já imaginou passar 1000 dias em Nova York, na Disney, viajando nos Estados Unidos? Pensa nos melhores lugares do mundo. Os lugares que eu nunca fui. Nova York. Pô, aí você vai lá ver a Broadway, a Disney, com o Mickey e toda a sua turma, casa do Mickey. Cara, pensa você ir para a Grécia, Santorini, você vê aquele mar, aquilo tudo lindo. Pensa no Caribe, pensa qualquer coisa. Pensa aqui pertinho, Arraial do Cabo, já está maneiro. O salmista vai dizer assim, Senhor, mais vale um dia na sua presença. Sabe quando que esse salmista teve um dia na presença de Deus? Quando ele estava dentro de uma caverna, fugindo de um cara que queria matar ele. Olha que doideira! Então, o salmista está dizendo que passar um dia dentro de uma caverna, fugindo de um assassino, desde que eu esteja na presença de Deus, é melhor do que 1000 dias em qualquer lugar que seja o mais maravilhoso, o maior paraíso de todos. É isso! Vai dizer que seu coração não pula de alegria quando você está em oração, cara? Você está louvando com seus irmãos quando você está na presença de Deus? Por que você não vive isso todo dia? O Senhor tem te chamado, feito sinais, e você está distraído.
Por quê? Porque de algum modo o conselho dos ímpios fez morada no seu coração. Porque te disseram que a felicidade estaria em outro lugar. Mas você só vai achar essa felicidade em Jesus Cristo. É meditando nessa palavra dia e noite que você tem prazer. Prazer. Um prazer verdadeiro, duradouro. Você entende que essa parada vai durar a vida toda? Cara, eu nunca trocaria. Não estou condenando quem foi não, beleza? Porque eu já fiz muita coisa errada na minha vida, né? Não posso jogar na sua cara. Eu já fiz mais errado do que você provavelmente. Mas eu nunca trocaria, cara. Pô, vir para a igreja num culto do Up, do Gol ou de domingo, para ir num show que eu boto uma pulseira lá do Coldplay e fico cantando. Deve ser maneiro esse show, não estou falando que não seja. Mas, irmãos, eu não troco por estar na presença de Deus aqui na casa de Deus. Se for em outro horário, eu posso até ir. E de graça, por favor, que eu não vou pagar também. Mas se for para abrir mão de estar na presença de Jesus, cara, nem se eles me pagassem, nem se aquele cara lá, pô, me pagasse, que eu não sei o nome dele, não ia. Boto pulseira, não quero. Odeio aquela pulseira, detesto. Eu quero estar na presença de Deus, cara. Quero estar com os meus irmãos aqui. Isso aqui é muito melhor do que aquilo lá. Posso te dar certeza disso, irmãos. E aí, Clóvis? Pô, como é que a gente vive agora, então? Como é que a gente aplica essa parada na nossa vida? Única aplicação: seja feliz em Cristo e tenha o maior prazer que se pode encontrar. Cara, mergulha nesse negócio aqui, cara. Mergulha nesse livro aqui. Entende? Se você estivesse se afogando, alguém jogasse uma boia para você, uma prancha para você, um pedaço de madeira que flutuasse, você não ia se agarrar nessa parada? É isso que está acontecendo. Se agarre a isso daqui. É a palavra, só a palavra. É assim, a gente acabou de cantar essa parada, cara. Medita nisso dia e noite e você vai começar a se apaixonar por isso, encontrar prazer nisso, e você vai ver que é possível viver isso todo dia. E essa felicidade é uma felicidade duradoura, que independe das outras questões. Então, eu posso estar em luto hoje, mas eu estou feliz em Jesus Cristo. Por quê? Porque eu creio hoje na vida eterna. E sei que isso aqui, ó, é passageiro. Se hoje eu choro, é um anúncio do que virá. Vai chegar um dia em que Ele vai enxugar todas as minhas lágrimas. E eu encontro felicidade e descanso nisso. Cada lágrima minha hoje é um prenúncio de um dia em que Ele secará as minhas lágrimas. Você tem encontrado, seja sincero e sincera, você tem encontrado felicidade nessas coisas que você tem buscado, que não dizem respeito ao reino de Deus, à palavra de Deus, a Jesus Cristo? Se sim, eu te recomendo, continue vivendo isso daí. Pode viver, porque eu tenho certeza que você não está encontrando felicidade nisso. Por quê? Porque a Bíblia diz isso, é a palavra de Deus. Não é a minha, não é a palavra do Clóvis. No entanto, se nada disso tem trazido o contentamento e a paz para o coração, que essa palavra aqui promete, busque nela. E eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender disso. Entenda, você vai trocar o que é perecível e passageiro por algo que é perfeito e eterno. Jesus usa duas metáforas que são chamadas de parábolas para você entender isso. E a gente vai fechar nessas duas. Uma é a do vendedor de pérolas, colecionador de pérolas. Outra é da pessoa que encontra o tesouro escondido no campo. Cara, aquele
colecionador encontrou a pérola de grande valor. Ele troca todas as outras. Alguém encontrou o tesouro escondido no campo. Ele vende tudo o que ele tem para comprar o campo e receber o tesouro. É esse o convite da Bíblia. Sabe como é que você consegue ser mais feliz ainda e ter mais prazer? Última dica. Isso é preciosa. Guarda no coração. Quando você faz isso do lado das pessoas que você ama, quando você busca esse Deus do ladinho de quem você ama, aí, meu amigo, é muito melhor, é muito mais prazeroso. Por quê? Porque você divide essa alegria. Sabe quando você comemorou um gol na sua vida, de um time de futebol, num estádio de futebol? Sabe quando você cantou no show do Coldplay lá? Cara, isso daqui é muito mais superior. Você nasceu para louvar esse Deus, até a sua voz acabar, de todo o coração. Aqui você vai encontrar realização. O show vai acabar, Coldplay, aqueles caras vão morrer. Estou querendo que eles morram não, beleza? Mas um dia vão, como todo mundo vai. Mas isso daqui vai durar para sempre, é o que a gente vai levar para a eternidade. Na eternidade, a gente vai continuar louvando e cantando na presença de Deus. Quando você faz isso do lado das pessoas que você ama, isso é muito mais agradável e valoroso, isso é maravilhoso. É o que a Bíblia chama de felicidade. Cara, quer encontrar felicidade? Encontre no lugar certo. Amém? Vamos orar? Senhor, a Tua palavra tem desafiado a gente a viver uma vida radical, e a gente gostaria realmente, Senhor, de direcionar o nosso coração para as coisas certas, Pai. Faz com que a gente escolha o melhor tesouro, Senhor. Que o tesouro do nosso coração seja a Tua presença, a Tua palavra, e que a gente encontre alegria nisso, alegria que não é passageira, Pai, mas a alegria que é eterna. Ah, Senhor, conquista o coração de cada adolescente aqui dessa igreja, Pai. Faz com que eles tenham experiências espirituais, Senhor, tremendas na Tua presença. Que essas experiências marquem a vida deles, de modo que eles possam abrir mão de todo o pecado, de toda a maldade, de tudo aquilo que é contra a Tua vontade e a Tua palavra, Senhor. Que eles busquem o Teu conselho e não o conselho dos ímpios, Senhor. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus, amém.